São Paulo ganha reforço para a reta decisiva da temporada. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre clássicos de rivais aí no Morumbi, Gabriel. Que história é essa? Torcida do São Paulo já tá pé da vida aí. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Quarta-feira aí, ansiedade já milhão pro jogo aí de amanhã contra a equipe da LDU, né, cara? Já teve ontem, já começou ontem, né, as quartas, né? O Racing venceu o Vélez fora de casa por 1-0, né? Um baita resultado pro Racing. É o Racing que tá do outro lado da chave, né? Racing e Vélez vai pegar, né? Quem passar pega Flamengo e Estudiantes, entendeu? E hoje tem Palmeiras e River Plate e Palmeiras, primeiro jogo na Argentina, né? Esse jogo a gente já fica de olho porque pode ser aí, né? Pode ser que caso o São Paulo passe, né? Vai pegar um dos dois aí na semifinal. Um eventual adversário do São Paulo sai desse confronto que começa hoje entre River Plate e São Paulo. A gente só entra em campo amanhã contra a equipe da LDU. A ansiedade já fica a milhão, né? Já fica a milhão aí para esse jogo aí, que o jogo mais importante da temporada do São Paulo é amanhã, beleza? Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. Olha só, Caio Jorge, atacante aí do Cruzeiro, revelou aí que fez um teste, tá, aí no São Paulo, mas não deu muito certo. Em entrevista aí para a TV Cruzeiro, o Caio Jorge falou o seguinte, abre aspas: lá no Nordeste, eles não valorizam tanto como aqui no Sul. Então pedi ao meu pai para fazer um teste em algum grande clube do Sul. E ele acabou me levando para o São Paulo. Fiz o teste no São Paulo por 2 semanas. Fiz gol de tudo quanto é jeito. Mas eu era um pouco franzino. E eles falaram que eu não tinha altura. Queriam me mandar para o Vitória. Mas eu queria ficar no Sudeste e apareceu o Santos. Fecha aspas aí para o Caio Jorge, né? Revelando aí que fez um teste no São Paulo de 2 semanas, né? Pelo jeito que ele pelo jeito foi bem, né? Que ele falou que fez gol de tudo quanto é jeito. Mas por ele ser franzino, né? O São Paulo acabou que, né, não quis ficar com ele, queria emprestar ele pro Vitória, né? Mandar ele pro Vitória. Aí apareceu o Santos, ele foi pro Santos e o Santos foi o clube aí que revelou o Caio Jorge, né? Caio Jorge tá vivendo a baita fase aí, né? Artilheiro do Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, tá uma grande fase aí. E poderia ter sido o mesmo em Cotia, né? Mas acabou que as pessoas lá no São Paulo avaliaram ele como franzino e não quiseram. Aí não quiseram aí. Cara, esse é um assunto delicado, por quê? Porque toda hora aparece aí algum jogador, né, famoso, um jogador grande, que passa aí pela base do São Paulo, né? E sempre tem repercussão. Pô, não aproveitaram, que não sei o quê, né? O Hendrick que talvez seja o maior exemplo disso. Aí teve, cara, vários jogadores que passaram pela base do São Paulo. Tem jogador que a gente nem tem ideia que já passou até pelo futsal do São Paulo, né? Por exemplo, o Gabigol jogou futsal do São Paulo, entendeu, cara? Vários jogadores que passaram por base do São Paulo aí. E depois, né, estouram aí, o jogador estoura, vira um grande jogador. E isso repercute muito, entendeu? Isso repercute muito. Aí, entendeu? E dessa vez foi com o Caio Jorge, né? Que é aí, centroavante do Cruzeiro, né? Enfim. Essas coisas acontecem com todo time, né, cara? Com todo time. Aí, o que chama a atenção aqui é o seguinte, né? Ele falou que fazia gol de tudo quanto é jeito. Tipo assim, tu vê um moleque que chega pra fazer um teste, o moleque faz gol de tudo quanto é jeito, igual ele falou, tu no mínimo tem que dar atenção especial pra ele. Por mais que você seja franzino, tipo assim, pô, se o moleque é bom, né? Se o moleque é bom, é centroavante, faz gol de gol, como ele falou que fez gol de tudo quanto é jeito, pô, no mínimo o moleque é bom, talentoso, tinha que pelo menos dar uma atenção especial para ele, né? Mas para ele ser franzino, os caras nem quiseram saber, né? Aí do Caio Jorge e queriam mandar ele lá para a equipe do Vitória, para fazer teste, na verdade, da equipe do Vitória, tá bom? Amanhã a gente tem aí o jogo, como eu falei, contra a LDU, né? O jogo mais importante do ano do São Paulo. E o Luciano vai voltar para o jogo, porque ele não estava no jogo contra o Botafogo, né? Estava suspenso. Jogo pelo Brasileiro. E ele retorna amanhã e, evidentemente, com o Luciano, né? É aí talvez a nossa principal esperança no ataque do São Paulo, com tanto jogador fora, né? A nossa esperança maior aí de gols, né? Quando o São Paulo tá jogando, é o Luciano, tá? Luciano é o 4º jogador com mais gols em mata-mata na história do São Paulo.
O jogador já balançou as redes 22 vezes em 62 jogos eliminatórios com a camisa do São Paulo. Ele fica atrás apenas de 3 jogadores na história do São Paulo em gols em mata-mata. Luiz Fabiano, que tem 55 gols em mata-mata. O França tem 36 gols em mata-mata. E o Raí tem 25 gols em mata-mata. E em quarto aparece o Luciano com 22 gols em mata-mata, cara. O cara, ele simplesmente é o quarto maior artilheiro do São Paulo em mata-mata. Olha os caras apenas que fizeram mais gols que ele. Raí, França e Luiz Fabiano. O Luciano é muito decisivo, um jogador muito importante pra gente. E amanhã ele tá de volta aí, né? E como eu falei, é uma esperança aí de gols, né? Além dele ser aí o jogador mais decisivo do São Paulo é ele, entendeu? E isso aqui mostra, né? Quarto maior artilheiro do São Paulo aí em mata-mata de toda a história, né? E ontem, no treino de ontem, terça-feira, o São Paulo publicou o vídeo, né, cara, dos jogadores treinando, né? Aquele vídeo lá que a gente já conhece, que tem todos os dias o treino. E o Luciano deu entrevista para a SPFC Play e ele falou aí, né, sobre ser decisivo, né, cara, sobre ser um jogador aí muito importante, de crescer nesses jogos de mata-mata, e falou também sobre o jogo aí de amanhã. Abre aspas para o Luciano. Sou um cara abençoado, tenho o privilégio de vestir essa camisa. Nesses jogos decisivos, Deus sempre me abençoa. Espero mais uma vez que ele possa me abençoar, que eu possa fazer gols ou dar assistências para os meus companheiros, ampliar ainda mais esses números que são bons em mata-mata por esse clube. É claro que não adianta fazer gol e a gente não ganhar. Espero que nossa equipe possa jogar bem acima de tudo. Sair de lá uma vitória, trazer um bom resultado para o Morumbi. A gente vem de excelentes resultados. Nossa equipe está com confiança. A gente tem a nossa própria ideia de jogo. Isso faz parte do que estamos treinando nesses dias. Com vários desfalques, colocamos em prática contra o Botafogo. Isso é bom, porque você está ganhando e a confiança aumenta. Vai ser um jogo bastante difícil, é quartas de final de Libertadores. Mas nosso time está preparado e vamos para fazer um grande jogo. Fecha aspas aí para o Luciano, falando sobre ser decisivo, sobre fazer gols aí importantes em mata-mata, né, dizer que ele é abençoado nesse tipo de jogo. E falou que vai ser um jogo difícil, né, óbvio, né, jogo de Libertadores aí. É um jogo complicado. O São Paulo tem um histórico muito ruim lá jogando contra a LDU lá em Quito, comentando já sobre isso aí no vídeo de ontem, né? E isso que ele falou é importante, né, cara? Ele quer fazer gol, dar assistência, mas o mais importante é o time se comportar bem, fazer um bom jogo e ganhar a partida aí. Óbvio que né, o São Paulo tá fazendo um resultado amanhã que seja um empate, é um ótimo resultado. Se ganhar, maravilhoso, mas se empatar também tá de bom tamanho, né, cara? A gente tem que resistir amanhã. Acima de tudo, a altitude, né, cara? Tô muito preocupado com esse jogo aí, especialmente por conta da altitude. Todo time que joga lá tem dificuldade. E o São Paulo jogou lá 3 vezes e as 3 vezes ele não só perdeu, mas ele foi amassado, né? E um tomou 3, outro tomou 4 e no último tomou 2 só, mas o jogo foi um amasso, né? Que foi o último jogo de 2023 pela Sul-Americana. Então tô muito preocupado com esse jogo aí, entendeu? Muito por conta da altitude, porque jogar lá, irmão, é osso duro de roer, entendeu? Por isso que falei que trazer um empate é um baita resultado, né? Complicado demais jogar em altitude, né? Mas fazer o quê, mano? Vamos pra cima, né? Quer ser campeão de Libertadores, tem que enfrentar os desafios, né? E amanhã o desafio é a altitude e a LDU, né? Fazer o quê? Vamos pra cima aí, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui agora, rapaziada. E olha só isso aqui, que curioso, tá? Olha que curioso isso aqui. Segundo o portal Transfer Market, tá? O time do São Paulo vale aí 89 milhões de euros. O time não, o elenco do São Paulo, tá? Segundo o Transfer Market, está avaliado em 89 milhões de euros. Enquanto o elenco da LDU está avaliado em 16 milhões de euros, tá? O elenco do São Paulo vale 89 milhões de euros e o da LDU vale 16 milhões de euros. Isso equivale a uma grande diferença de 438% na comparação dos elencos. Tá? Existe uma diferença de 438%, né, aí de diferença, né, pegando valor aí dos dois elencos, de São Paulo e LDU. Outra curiosidade,
tá? O Ferreirinha e o Marcos Antônio, cada um aí, segundo o Transfer Market, valem 8 milhões de euros, que significa que junto o Ferreirinha, que vale 8, o Marcos Antônio, que vale 8, dá 16. Só os dois jogadores do São Paulo, esses dois valem 16 milhões de euros, que é o elenco inteiro da LDU, entendeu? Olha que bizarro. Gabriel, o que significa? Nada, né? São Paulo vai ganhar por causa disso? Óbvio que não, né? O jogo de Libertadores, né, tem 1 milhão de fatores aí, além de qualidade de elenco, né, de elenco mais caro. Óbvio que isso aqui não significa que o São Paulo vai ganhar. Isso aqui eu acho que significa mais, que significa mais a diferença, né, cara? E o abismo do investimento, né, que existe aí no futebol brasileiro em si, comparado a todos os outros países da América do Sul. Isso que não significa que o São Paulo vai ganhar. Muito pelo contrário, o Flamengo foi eliminado aí, né, por Olímpia, por Peñarol, né? O elenco do Flamengo é muito mais caro do que esses times, né? E acabou sendo eliminado, porque é óbvio que isso não entra em campo. Óbvio que, né, quanto mais jogador de qualidade, valioso você tem, né, você tem mais chance de ganhar, né? Quanto mais qualidade você tem mais chance de ganhar, e quanto mais qualidade, evidentemente, o seu elenco vai sendo mais caro. Entendeu? A diferença mesmo que a gente vê, né, cara? Tipo assim, repetindo, isso aqui não significa que o São Paulo vai ganhar, mas o que mostra mesmo a diferença do investimento que tem no futebol brasileiro em si, comparado aos outros países. É aí, né, cara? Bem curioso. É aí, entendeu? Aí eu falei pra vocês, né, que dá diferenciado dos dois elencos, né? 89 milhões de euros o elenco do São Paulo e 16 milhões o da LDU, né? E o Marcos Antônio e o Ferreirinha, cada um vale 8 milhões de euros. O jogador mais caro aí do Equador, os jogadores mais valiosos aí no mercado, é o ponta Brian Ramírez, tá? Que está avaliado aí em 1,8 milhões de euros, entendeu? 1,80, perdão, milhões de euros é aí, entendeu? Não chega nem a 2 milhões de euros o valor de mercado do jogador mais caro dos caras. Você vê aí como é que é a diferença dos investimentos do futebol brasileiro comparado a qualquer outra liga aí. É literalmente um abismo, né? À toa, né, que nos últimos anos aí só dá time brasileiro sendo campeão aí de Libertadores, né? Não é à toa, meu parceiro, não é à toa aí, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, o volante Luiz Gustavo vai reforçar o São Paulo na reta final da temporada. Recuperado de um tromboembolismo pulmonar, o jogador de 38 anos foi liberado para treinar sem nenhuma restrição, tá? Ele que estava aí com tromboembolismo pulmonar, se não me engano, ficou 5, 6 meses aí de fora. E durante todo esse período, né, cara, ele ficou boa parte desse tempo aí sem sequer fazer qualquer atividade física, ele não fez nenhuma, né, porque ele não podia. E agora, pela primeira vez, né, cara, depois de muito tempo aí, ele vai poder treinar sem restrição e ter já contato físico, ter dividido ali, né, cara, com os jogadores ali do São Paulo, tá bom? A UGE é completa aqui, ó. O Luiz Gustavo já vinha realizando treinos com os companheiros nas últimas semanas, mas com restrições de impacto, né? O Globo Esporte não traga uma informação que era do Coringa, ali do treino. Ele treinava ali com bola, participava, mas não treinava sem restrição, né? Dividida, né? Ia pro embate com os jogadores, contato físico, não tinha nada disso até então, entendeu? Então, tipo assim, era treino sem nenhum impacto aí. A partir de sábado, o volante não terá mais nenhuma limitação para os trabalhos no CT da Barra Funda. O retorno de Luiz Gustavo aos jogos agora depende da evolução das condições físicas. O volante não disputa uma partida desde a vitória por 1-0 sobre o Tajeres, na estreia da Libertadores no dia 2 de abril. Olha que loucura! O último jogo dele foi na estreia, tá? No primeiro jogo do São Paulo da Libertadores. Esse ano a gente vai amanhã para o primeiro jogo das quartas, né? E o último jogo que ele jogou foi a estreia na fase de grupos aí. Então, tipo assim, tem muito tempo que ele não joga, né? Ele já foi liberado e a partir de sábado vai começar a treinar sem restrição, já vai ter contato físico com os jogadores, mas o passo seguinte, né, ele aprimorar a parte física, entendeu? Para aí sim poder ser relacionado para os jogos aí do São Paulo, tá? Desde então, né, que foi a estreia dele lá, o último jogo dele foi a estreia na Libertadores no dia 2 de abril. Desde então, o Luiz Gustavo se recupera do tromboembolismo pulmonar. O volante apresentou dores na região torácica e precisou ser internado por 3 dias, quando descobriu o quadro que o tirou dos gramados por 5 meses, né? A Gabriel Luiz Gustavo reforço, cara, assim, rapaz, todo jogador que sair do DM aí
no caso ele não era DM, né? Um problema de saúde, não era uma lesão. Todo jogador que volta para reforçar o time é um reforço, né, cara? A gente querendo ou não, eu gosto do Luiz Gustavo, acho ele bom jogador. Gabriel entregou a Libertadores do ano passado pro Botafogo. Verdade, falhou no gol, né? Mas o Caleri perdeu o gol sem goleiro, o Lucas perdeu o pênalti, né? O Caleri perdeu o pênalti na disputa de pênalti. Então, tipo assim, errar, infelizmente, todo mundo erra. E ele errou, evidentemente, entregando a paçoca no momento decisivo. Mas, tipo assim, não dá pra gente reclamar que tem um jogador voltando para reforçar o time, né, cara? Eu gosto dele. Por mais que ele tenha entregado, e óbvio que mais vai chamar a atenção é ele ter entregado a paçoca aí no jogo mais importante do ano passado, mas eu gostei da temporada dele, achei que ele fez uma boa temporada. Ele virou titular do São Paulo no passado, depois que o Alisson e o Pablo Maia se machucaram, né? Por muito tempo ali, o nosso volante foi o Luiz Gustavo e o Bobadilla, e eu acho que ele fez vários bons jogos, achei que ele fez muito mais jogos bons do que ruins, tá? Ele é bom jogador, a questão é que ele vai ficar marcado, já tá marcado aí por uma parte da torcida de São Paulo, pela falha, né? Que infelizmente ele falhou, entregou a paçoca, mas não dá pra gente achar ruim que tem um jogador voltando, né? Pra ajudar aí o time. Agora, vai treinar sem restrição, vai voltar a jogar ainda esse ano, né? Agora vamos ver, né, qual vai ser o jogo aí que vai marcar o retorno do Luiz Gustavo, né? Enfim, ele vai ter que, irmão, remar muito aí pra poder jogar, viu? Porque a gente tem Pablo Maia, a gente tem, na verdade, o Marcos Antônio e o Bobadilla, que são os titulares. A gente tem o Alisson voltando, ele estava também fora por alguns jogos, voltou contra o Botafogo. Pablo Maia tá cada vez melhor depois que voltou de lesão. Então, tipo assim, o Luan, né, tá fazendo bons jogos também. Então, o Luiz Gustavo, irmão, vai ter que correr aí para poder ganhar espaço nesse time quando ele estiver disponível aí para jogar, que vai ser em breve, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.